Toda vez que eu olho pra alguém e quero ser igual, é como se eu não visse a beleza de Deus na vida daquela pessoa e na minha vida. Como se eu olhasse pro Senhor e falasse assim: Pai, você errou quando você me fez. Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Big Sister in Christ, mais uma terça-feira, glória a Deus por isso. Primeira terça-feira do mês de março, a gente já tá aqui juntos, unidos pro primeiro episódio, do mês de março. Glória a Deus, o ano tem passado um pouco correndo, A gente sempre vê aí, alguns meses são mais longos, mas janeiro e fevereiro até agora foram bem longos e a gente tá entrando em março. Glória a Deus, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Big Sister in Christ, que é esse podcast maravilhoso que o Senhor colocou aqui nos nossos corações pra gente poder ter tempo de comunhão, pra gente aprender um pouquinho sobre o nosso Senhor, a gente aprender um pouquinho sobre quem Ele é, como Ele andou e nos moldar a imagem dele, ao caráter dele, ao caráter do Senhor. Então, muito prazer, eu sou a Rafa Charoni, eu sou a host aqui do podcast. E pra mim é uma alegria enorme ter você aqui. Esse podcast, ele é, um xodó do meu coração. Eu amo estar aqui, eu amo ter esse tempo com você, eu amo escutar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida através da palavra do Senhor, através da revelação que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Então eu vou te incentivar já a você se inscrever aqui no canal do YouTube, pra você estar por dentro de tudo aquilo que a gente tem vivido aqui como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo, mesmo que a gente esteja distante aqui, separados por uma tela, Ainda assim o Senhor faz infinitamente mais daquilo que a gente pode imaginar. Então se inscreve aqui no canal, comenta aqui de onde que você está assistindo o podcast, comenta também aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, a gente quer ouvir você, a gente quer ouvir o que o Senhor tem ministrado ao seu coração, porque é muito importante que a gente esteja caminhando realmente em unidade, em comunhão, Glória a Deus por isso, gente. E olha só, eu vou te encorajar também a você encaminhar esse vídeo para todos os seus amigos, os seus familiares, porque eu creio que o Senhor quer fazer não só na sua vida, mas na vida também de quem você ama, Ele quer realmente fazer essa obra completa, E, gente, glória a Deus, a gente vem caminhando de um período onde a gente tem mergulhado muito profundamente na palavra, a gente tem estudado ali, a gente terminou semana passada o Evangelho de Marcos, Glória a Jesus por isso. E eu não sei vocês, mas se você também fez esse estudo junto com a gente, eu creio que você teve a sua mente transformada pela palavra do Senhor, porque eu tive a minha mente transformada pela palavra do Senhor, Eu fui ministrada ali por aquilo que Jesus viveu, por aquilo que Jesus passou. Então não poderia ser diferente. Então que alegria, Mais uma terça-feira a gente tá aqui reunidas. E hoje, gente, eu sei que vocês estavam com saudade de eu trazer minhas convidadas lindas e maravilhosas aqui, A gente já tava muito tempo só eu e você aqui, E hoje a gente trouxe uma convidada maravilhosa pra vocês, que eu não tenho dúvidas de que vai ser surreal a nossa conversa hoje. E hoje eu tô aqui com a Day Moreira. Day, muito obrigada por estar aqui. Obrigada! Que alegria, gente! A Day é uma mulher maravilhosa, é uma mulher forte, é uma mulher que ela carrega realmente algo separado do Senhor, sabe? Então eu tô muito feliz, muito alegre de poder ter você aqui, Day. Eu que agradeço, que espaço lindo, que gostoso poder bater esse papo com vocês, trocar o conhecimento, trocar também daquilo que o Senhor tem falado conosco. Rafa, muito obrigada, para mim é um privilégio, uma honra fazer parte daquilo que Amém. Deus colocou no seu coração e essa voz, essa mensagem Amém. aí que você tem carregado e transbordado na vida de muitas pessoas, eu não tenho dúvida. Amém, glória a Deus. Gente, a Day, ela é ela é um pacote completo. Que mulher maravilhosa que ela é, sabe? A Day, ela tem dedicado a vida dela a trabalhar a mentalidade renovada e a identidade, acreditando que a saúde do corpo e da alma potencializam viver a plenitude do céu liberada para nós, que somos filhos de Deus, Então, a Day é formada em Educação Física no Brasil, ela é coach do bem-estar e psicóloga do Eneagrama com formação na França, gente. Então, vocês estão vendo que vai ser um papo muito inteligente hoje, viu? Vocês se preparem. Então, a Day, ela também possui vários cursos que falam sobre inteligência emocional, Que tem também a questão da abordagem sistêmica, Ela também concluiu o Carisma, A gente já falou o Carisma aqui várias vezes. A gente já trouxe a pastora Renata aqui, concluiu já o Carisma Master. E ela tá finalizando também o primeiro ano da Escola do Sobrenatural. E além de tudo isso, ela é escritora do livro Faxina Emocional e também do devocional Reconectar, E atualmente a Day também atua como mentora de mulheres e ela é uma palestrante, ajudando as pessoas a poderem viver a transformação real
a partir de uma identidade firmada em Cristo, né? Então, que alegria ter você aqui, que alegria enorme. Eu creio que vai ser um divisor de águas na vida de muitas mulheres, né? Porque essa questão da identidade, a questão da gente entender quem de fato nós somos, né? A gente ter essa noção de quem nós somos, não só em Cristo, mas também dos nossos gostos, né? Das coisas que compõem o nosso caráter em todo, né? Então, daí, antes da gente entrar no conteúdo de fato, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre quem que é a Dai, né? De onde você veio, como que o Senhor te encontrou. Se você puder abrir um pouquinho pra gente isso. Uau! Ô, Rafa, eu falo que hoje o que eu mais amo, assim, é falar quando as pessoas me perguntam quem é você, Dai? Quem é você? Eu falo assim, eu sou uma apaixonada por Jesus. Amém. Hoje, eu não consigo viver mais longe dessa realidade, sabe? De poder conhecer mais, de ser filha de verdade de Deus, de entender que isso é quem eu sou. E a partir desse lugar, eu sou casada com o Marcelo, já estamos juntos aí há 18 anos, tenho 2 princesas, 2 riquezas, preciosidades, que é a Ana e a Manu, são as minhas filhas. E diante disso que eu sou e que aquilo que eu tenho vivido, você apresentou um pouquinho do meu currículo, né, dessa trajetória. Mas eu costumo falar assim, o Senhor, ele trabalhou comigo, me deixando conhecer um pouco a realidade do corpo, né? Você comentou essa questão da educação física, que é uma das minhas primeiras formações. Depois o Senhor me transicionou para a realidade da alma. Não, agora vai conhecer um pouquinho mais essa questão das emoções, como que funciona aí o cérebro, meu Deus, os instintos, esse neocórtex, ai, socorro. E depois o Senhor falou assim, minha filha, a partir daquele versículo de Romanos 12:2, sejais transformados pela renovação da mente. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu estava trabalhando no ministério, ajudando umas amigas também, a gente estava lá em Maringá, eu sou de Maringá do Paraná, que demais. do Brasil, então estamos aqui em Orlando há 4 anos, mas eu morei 40 anos praticamente na mesma cidade, lá em Maringá, uma cidade apaixonante. Amo, tenho amigas, queridas, famílias daquele lugar. E com isso, quando eu ouvi, né, sejais renovados na mente, aquilo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, tudo isso que eu tô estudando tá na Bíblia? Eu falei, não é possível. Que demais. Isso tá na Bíblia. Ou seja, tudo que a gente estuda na parte do conhecimento, Deus já colocou pra gente na palavra. Então, assim, eu não tinha lá atrás, na época, um envolvimento com a palavra de Deus. Eu era católica, então eu ia pra igreja, eu cumpria ali alguns rituais. Eu louvo a Deus porque os meus pais, eles me trouxeram para essa realidade da igreja, onde ali eu desenvolvi valores e princípios cristãos que são fundamentais, né? Mas o envolvimento com a palavra veio há não muito tempo. Então, eu falo que o Senhor, ele veio me encontrando. E aí, quando eu conheci a realidade da revelação do Espírito Santo, de fato, na minha vida, Rafa, eu falo pra você uma coisa, eu entrei, eu acho que em crise, assim, porque eu falava assim, como que eu não vivi isso antes? Como que eu não conhecia tudo isso antes? Perdi tanto tempo. Exato, perdi tanto tempo. Mas aí o Senhor, ele é tão lindo, ele é tão bondoso, ele nos ama tanto, que ele falava assim pra mim, filha, é bagagem que você criou. Você tem uma bagagem linda aí para você poder agora compartilhar. Então, eu fui migrando em termos de religião mesmo, né? Da religião católica. Daí eu fui passando por uma igreja mais presbiteriana na época, que era onde o meu marido começou a se envolver, ele frequentava. E depois eu conheci a palavra revelada, né? Que hoje eu frequento uma igreja batista. Então, assim, é tão lindo o nosso processo com o Senhor, que eu fui sendo moldada, eu fui sendo transformada. E começou o quê? Olhando os meus padrões, os meus comportamentos, a minha maneira de pensar, alinhado com a palavra, aí eu fui falando, uau, isso aqui eu preciso administrar. Uau, isso aqui eu preciso fazer diferente. Uau, tem pessoas que pensam diferente de mim. Ah, então não precisa ser do meu jeito, né? Não precisa ser do meu jeito. Não é do seu jeito. Então, como que é?
E aí todos esses estudos, esse relacionamento com o Senhor veio me ajudando a lidar com as questões do dia a dia, veio me ajudando a tranquilizar o meu coração e, de fato, veio renovando a minha mente. Que demais, que lindo. Nossa, e você falou que incrível, né? O Senhor te levou para um lugar de entender os 3 âmbitos do ser humano, não é? Exato. O corpo, a alma e o espírito. Exato. Glória a Deus por Exato. isso. E você tava falando, e faz muito sentido pra mim, assim, isso que você falou, porque eu faço faculdade de medicina. Aham. Então, eu acredito que, assim, quando eu vejo a quantidade de profissionais da saúde que são ateus, eu me pergunto, gente, como é que pode? Essas eram as pessoas que deveriam ser as mais crentes. As mais crentes. Porque a gente tem um entendimento por trás, por exemplo, do funcionamento do corpo humano. Como que isso pode ter surgido de uma explosão? Exato. Como que isso pode ter surgido do acaso? Como que Exato. pode ter surgido do além? Não existe isso, não tem... Tudo no corpo humano, tudo no nosso funcionamento aponta pro Senhor, aponta pra criação de Deus, pra perfeição de Deus, né? Exato. E glória a Deus por isso, glória a Deus. E você falou um pouquinho sobre a questão de entender, né, os seus gostos, o que você... a sua... Assim, os Meu seus comportamento Exato, mesmo. o seu o modo comportamento. eu falo assim que é o meu modo operante. Exato, exatamente. Qual que é o meu modo Aham. operante? Exatamente. E aí entra uma pauta até, né? Porque hoje em dia a gente fala muito sobre a identidade. A Exato. identidade, ter a noção da nossa identidade, encontrar que nós somos em Cristo. E de fato a gente entende que na teoria a nossa identidade é que nós viemos de Cristo e nós vamos voltar para Cristo, né? Sim. Isso é quem nós somos. Mas até que ponto os nossos gostos, até que ponto as nossas características, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, eles também fazem parte da nossa identidade. Sim. Eu costumo dizer assim, com o passar do tempo, a gente, querendo ou não, vai guardando um pouco de tralhas na nossa mente, no nosso coração. E até entra numa questão do meu primeiro livro, que é o Faxina Emocional, Limpando os 7 Cômodos da Alma. Né? E nesse processo todo, o Senhor foi me mostrando que haviam sujeiras que eu precisava limpar, de fato. Então, o que acontece? Daiane, aonde que é meu e aonde que é o Senhor em mim? A Bíblia fala que aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Então, Jesus está ensinando seus discípulos nesse contexto. Então, quanto mais eu conheço da realidade de Deus, mais ele também tem o prazer em se relacionar comigo. Porque o Senhor, ele me ama como eu sou. Só que as minhas sujeiras, elas não me permitem enxergar de fato quem o Senhor é. Então, essa é uma pergunta que eu costumo fazer hoje. Pai, aonde que eu te encontro hoje? Aonde e de que forma você quer me encontrar hoje? É igual lente. Como que eu vejo o mundo? Eu vejo com a lente. Que lente? A lente de toda a minha bagagem de vida. Passada, né? Passada. E dependendo dos relacionamentos, das pessoas, daquilo que eu convivi, eu e você, a Rafa, ou qualquer pessoa foi vivendo, foi criando em mim uma visão, uma percepção de mundo ao meu redor. Sim. E o que eu preciso entender? Que, de fato, o Senhor se importa com o meu gosto. O Senhor se importa com a minha maneira de ser. As minhas emoções, elas são bênção, elas não são mal para mim. Sim. Então, por muito tempo eu pensei que muitas vezes o fato de eu sentir raiva, o fato de eu estar triste, então é porque eu não estou me relacionando com o Senhor, é porque eu não tenho fé suficiente, é porque eu não sei o tanto que eu deveria saber da Bíblia. Não. Calma. São emoções às quais você precisa dar atenção e acolher e fazer pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que você tem para falar comigo a partir disso? Da onde que está vindo essa tristeza? Por que essa raiva mexeu? Por que essa situação me trouxe raiva e mexeu tanto comigo? Então, são questões, eu falo, que as emoções, elas são um alerta para nós. Termos o privilégio de nos relacionarmos com o Espírito Santo e sermos moldadas. Muito bom. Só que isso é o quê? É um processo de nos autoconhecermos. Só que no mundo hoje, o que eu vejo, Rafa? E que as pessoas, as mulheres geralmente, né, que é o público que eu mais trabalho, chegam para mim e falam e me perguntam. Elas querem as coisas assim, ó. Imediatamente. Então, se eu tô percebendo uma emoção em mim, eu quero que essa emoção passe agora, porque eu quero fazer coisas, eu quero conquistar coisas. Mas você tá atropelando o que você tá sentindo. Então, olhe para isso.
vê a raiz, vê a motivação. Só que isso gera o quê? Cuidado. Isso é um germinar, é um Sim. florescer, é um processo, não é Com de uma hora para certeza. outra. Com Então, o certeza. Senhor, Ele ama a maneira que a Rafa é. Esse jeitinho meigo de falar, esse jeitinho acolhedor de ser com as pessoas. O Senhor ama isso. Uhum. Eu, muitas vezes, me peguei, Rafa, falando assim, eu queria ser um pouco mais doce. Eu queria falar mais calmo. Uhum. Mas a hora que eu vejo, Rafa, eu já tô falando com as mãos, eu já tô falando com o corpo. Isso é o meu jeito. E o Senhor, Ele me fez assim. E eu preciso entender que isso é amoroso. Isso é um cuidado de Deus para minha vida, porque nós somos diferentes. Sim. Até esses dias, uma amiga fez uma pergunta para mim assim, né? Até falando sobre essa questão de, às vezes, mulheres serem um pouco mais doces e outras mulheres serem um pouco mais intensas. E ela falou assim, sabe que às vezes eu queria ser mais doce, ela contando e a gente conversando. Ela falou assim, mas eu entendi. O Senhor me deu um cargo de ser general no reino e não uma flor no jardim dele. Uhum. Que demais isso, né? Então isso é tão gostoso, porque daí eu passo a valorizar. Eu passo Com a valorizar a minha autenticidade, o meu ser única diante do Senhor. Até o fato do que eu gosto do meu café sem o leite, mas tem gente que gosta com o leite. E tá tudo bem, eu te respeito você tomar Que com o lindo leite. Eu não tô aqui para falar não, com leite é ruim. Uhum. Né? Que lindo isso. Então, toda vez que eu olho para alguém e quero ser igual, é como se eu não visse a beleza de Deus na vida daquela pessoa e na minha vida. É como se eu olhar... Esse é o meu entendimento, né? É como se eu olhasse pro Senhor e falasse assim, Pai, você errou quando você me fez. Sim. Né? Então, eu tenho aprendido a desenvolver mesmo as minhas próprias características, as minhas próprias... os meus gostos mesmo, minha própria autenticidade e ser quem eu sou. Que demais. Representar o Senhor dessa maneira como Ele me fez. Que demais. E é legal até ouvir isso, porque aí a gente entende que a gente se conhecer não anula a nossa identidade em Cristo. E na verdade, não. Leva a gente para um lugar de viver a plenitude daquilo que Ele criou a gente para viver, né? Exatamente. Porque se Ele me criou de maneira individual e única, ninguém vai fazer aquilo que eu faria. Ninguém vai falar da maneira que eu faria. Teve uma vez até que foi um pastor que foi lá na igreja e ele falou assim, você não pode se comparar, porque ninguém vai nem respirar da maneira que você respira. Ninguém vai piscar da maneira que você pisca. Então Deus é um Deus muito individual e é importante, né, que a gente tenha esse autoconhecimento e, ao mesmo tempo, saber equilibrar, né? Até onde eu consigo me autoconhecer e entender que o Senhor colocou isso em mim para o cumprimento de um propósito e para glorificar o nome dele. E até onde eu vou passar por cima da minha identidade nele, né? Exato. Olha que interessante isso que você falou. Porque, na verdade, é passar por cima da identidade da qual ele me fez. Eu comentei e trouxe um pouquinho aqui essa questão da emoção, né? Essa questão da raiva. A Bíblia fala que a gente pode irar, mas a gente não pode pecar. Por quê? Porque pecar fere uma realidade que não vem do céu. Sim. Né? Então, ponto. Então, só que tem pessoas... Eu vou falar de mim. Se alguém se identificar, ok. Porque eu falo da minha história para se alguém que se conecta. Muito bom. Né? Então, deixa eu falar de mim. Eu tinha muito mais, alguns anos atrás, uma facilidade de me irar muito fácil, de perder a minha paz muito fácil. E talvez soltar isso em palavras não tão amáveis. Exatamente. E o que eu fui entendendo? Uau, eu posso ter essa emoção, ok, mas eu não posso fazer com que o outro seja atingido por aquilo que eu estou vivendo. Então, o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou sentindo? Essa é a grande questão. Então, o autoconhecimento alinhado à palavra de Deus, eu creio que traz essa primeira reflexão para nós. O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou sentindo? Porque tudo passa, a alegria passa e a tristeza também passa. Porque eu costumo falar que nós estamos como o nosso batimento cardíaco, ele sobe e desce o tempo todo. Sim. A hora que ele ficar numa linha linear aqui, tchau, tchau. Você já não tá mais aqui. Estabilizou a linha ali, do seu coração, não tem mais vida. Porque a vida está nessas idas e vindas. Só que a sabedoria nossa está como? Como é
porque eu vou lidar com isso. Então, se vem um sentimento, como que eu estou administrando? E se eu me conheço, se eu sei que eu tenho uma facilidade para talvez me descompensar em determinada área, eu tenho uma facilidade para me ajustar. Para eu não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu manter o centro do equilíbrio. A Bíblia fala sobre que o Senhor nos deu um espírito ousado, de poder, de amor e de mente equilibrada. Então, aonde é que a nossa mente está desequilibrando? Aonde é que as nossas emoções estão desequilibrando? E é por isso que eu preciso me conhecer. É por isso que eu preciso sempre fazer essa parceria com o Espírito Santo e perguntar qual é a mentira que talvez eu estou acreditando sobre mim que não é? Qual é a verdade, Espírito Santo? Pai, qual é a verdade que você tem para mim, para minha vida, a respeito dessa situação, a respeito dessa emoção? O que é? Qual é a sujeira que eu estou guardando aqui, que eu não estou me permitindo viver essa plenitude que está liberado para mim? Porque no próprio Faxina Emocional, Rafa, eu falo sobre medo, eu falo sobre procrastinação, eu falo sobre as ofensas, eu falo sobre a ansiedade. Então, todas essas realidades que me afastam dessa plenitude, da minha identidade real. Que demais isso. Que demais. E aí é até interessante isso, porque entra a própria questão da inteligência emocional, né? Como que você vê isso atrelado à questão da renovação da mente, né? Eu vejo muito a questão das nossas crenças. O que é que eu estou... Em que eu estou acreditando hoje? O que você está acreditando hoje? Provérbios vai falar que o homem o homem pensa assim como ele é. Então, o que eu estou pensando, eu vou me tornar. Então, o que eu penso a respeito de mim mesma? Primeiro, o que eu penso a respeito de Deus? Que demais. Então, se eu acredito que Deus é um juiz que sempre está de olhos antenados para mim, procurando um erro para me criticar, me condenar, aonde é que eu estou me movendo no meu dia a dia? Sim. Na realidade do medo e não na realidade do amor. Estou me movendo sempre a partir do medo e não das condições de poder revelar a glória do Senhor. Então, assim, o que eu estou acreditando? O que eu estou acreditando? Eu até anotei aqui, é tão interessante essa pergunta, porque quando a gente fala sobre renovação de mente, eu preciso entender que o Espírito Santo, quando eu começo a me relacionar mais com o Espírito Santo, é ele que vai tirando algumas crenças erradas, que não se alinham com a palavra de Deus, e vai revelando para mim. E eu anotei assim, ele começa a visitar a nossa base e a ver o que ali foi construído. Nossa, que demais. Então, o que foi construído na minha base? Como que foi a minha base? Eu amo conhecer a história das pessoas. E o Senhor me fez olhar para a minha base, para a minha estrutura. Quem eu fui lá atrás na minha infância? Que incrível. Qual é o fundamento, as raízes que estão alicerçando os meus pensamentos? Isso tudo vai me gerando o quê? Eu vou me tornando quem eu vou ser lá na frente, no meu dia a dia. Então, hoje, mas eu vivi tanta... Ok, viveu, nós vamos olhar para isso em algum momento, mas hoje, Rafa, o que a Rafa hoje está acreditando sobre o futuro dela? Como que você vê a sua visão de futuro? Tem tantas mulheres, tem tantas pessoas que não têm visão de futuro. É verdade. Por quê? Porque está enraizada numa base de dor. Está enraizada numa estrutura de frustrações, talvez. Está enraizada em estruturas onde está desconectado desse amor de Deus. Então, eu fico pensando, né? Como que eu tiro essas crenças? Essas crenças, Rafa, de talvez de que tudo tem que acontecer na força do meu braço. Com certeza. Uma crença, talvez, de que eu tenho que trabalhar tantas horas, senão as coisas não vão acontecer da maneira ideal, ou talvez aquela grana que eu preciso vai entrar. Ou talvez eu vou, né, as mulheres, eu vou me expor mais para ser vista. Né? E de repente usa até vestimentas que não são adequadas, mas se expõe de uma tal forma
que ela quer desejar ser olhada, porque ela não entendeu quem ela é ainda. Então a gente vai passeando por tantas crenças e realidades que nos afastam desse propósito daquilo que o Senhor tem para nós. Então, Daiane, como é que essa renovação de mente ela se alinha à identidade? Cada vez mais eu preciso entender quem é o Senhor. Muito bom isso. O Senhor é bom e a sua bondade não muda com aquilo que eu estou vivendo. Aleluia. O Senhor é bom. Bondade e fidelidade me acompanham. Isso é uma crença que eu preciso entender. Que eu preciso ter como convicção. Porque quando vier uma tempestade, quando vier uma circunstância difícil, eu preciso falar para mim mesma, Rafa, o Senhor é bom e Ele não muda. Ele está aqui. E aí eu vou usar do quê? Das minhas... eu falo assim, de toda a minha bagagem espiritual, mas também da inteligência emocional para fazer essa parceria com o Espírito Santo para poder sair de uma situação desconfortável, de uma situação difícil. Como? Ô, Rafa, o como é sempre uma questão que... É sempre onde pega, né? Não é? Será que é só para mim? Não. Porque o como é uma receita de bolo, sim ou não? É como que eu verdade. faço um bolo? Vamos misturar isso com aquilo, o bolo. Só que, Rafa, a sua história, ela é muito diferente da minha. É isso. E talvez o como eu vou sair de uma circunstância não é a mesma regra para a Rafa sair de uma circunstância similar. Mas nós temos uma questão que nos faz sair de toda e qualquer circunstância, que é a nossa fé. Amém. Já que nós falamos que as crenças elas estão firmadas ali na nossa construção, nós que acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós caminhamos por fé. E fé, qual é? A fé é onde? A fé é em ferramentas? Não, a fé é em Cristo Jesus, porque é Ele que é o nosso firme fundamento. Ele que é a nossa estrutura. E aí entra a renovação de mente. Eu preciso cada vez mais ir descascando a cebola. Ah, não, essa aqui é uma mentira. Então, Deus, qual é a verdade sobre isso? Opa, Muito então bom. vem uma verdade. Aí vem um tijolinho. E aí a gente vai se relacionando cada vez mais. Aí, eu lembro de uma situação, de uma questão do meu passado, onde eu vivi algo que foi extremamente desafiador para mim. E aquilo me deixou marcas. E aí eu preciso fazer mais uma pergunta, Espírito Santo. Qual é a mentira que eu estou acreditando aqui? Mas você tem uma verdade sobre isso. E aí vem mais um tijolinho. E eu vou renovando de fato a minha mente com a palavra de Deus e com a verdade daquilo que o Senhor tem para minha vida. Só que, Rafa, você concorda comigo que às vezes alguns tijolinhos da sua vida, eles são muito diferentes dos meus, Com certeza. dos meus? E que às vezes numa mesma situação o Senhor fala com você de formas diferentes que talvez Ele vai falar comigo? Com certeza. Com certeza. Não, incrível isso. Incrível. E até, assim, você tá falando, eu tô aqui, meu Deus, só levando tapa do Senhor, porque eu sou muito, é da minha personalidade, eu sou muito desprendida. Aconteceu, paciência, aconteceu, bola pra frente, vira a página. E muitas vezes eu fico assim, gente, por que a pessoa tá lidando com tal problema assim? É algo tão simples, e só desescala o problema. Vamos lá, não precisa tratar dessa maneira. Só que tem muito do que você falou, né? Tem muito da nossa personalidade, né? De quem nós somos. Exato. E outra coisa que você falou também é a questão da raiz, né? A gente acha muitas vezes que aquilo que fulano viveu no passado vai gerar algo de fato, mas só lá pra frente, quando casar, tiver filho. E na verdade não, isso é uma realidade, né? Quando eu tava cuidando dos adolescentes lá na igreja, eu via muito isso. Pessoas tendo problemas muito diferentes. Exato. E vivendo, assim, um turbilhão de coisas diferentes também entre si, mas que a raiz era a mesma. Então, é muito importante, né, que a gente tenha essa noção do autoconhecimento e também a maturidade de buscar aquilo que é o correto, né? Porque a gente sempre vai ter duas realidades. Exato. A realidade daquilo que o mundo impõe e a realidade da palavra, né? Então, eu vou acreditar naquilo que o mundo tá dizendo que eu tenho que acreditar,
ou eu vou acreditar naquilo que a palavra tá dizendo que eu tenho que acreditar. E aí entra tudo isso, né? A questão da inteligência emocional, a questão da sabedoria, a questão do autoconhecimento, da renovação da mente, né? Que poderoso que é isso, meu Ô, Deus. Rafa, você falando, eu vou abrir a Bíblia aqui em Gênesis. Vamos para Gênesis? Vamos? Me lembrou aqui. Porque assim, Satanás, né, o nosso inimigo da nossa alma, aquele que envia setas para nos colocar nessa raiz de mentira, é tão lindo quando a gente olha lá. Gênesis 3 vai falar assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha a sugestão que ela faz. Por que eu lembrei desse texto? E eu vou dar sequência nele para a gente caminhar e construir aqui uma renovação poderosa na nossa mente. Aleluia. Ele fez uma sugestão. Então, assim, toda e qualquer situação que nós vivemos, nós somos sugestionados a pensar em algo. Sim. Por isso que quanto mais a nossa mente tem uma convicção de quem Deus é e a gente conhece a realidade da palavra de Deus, mais eu consigo administrar melhor as mentiras e coloco a verdade em primeiro lugar. Olha como que segue ali. A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. O que Deus falou? Não era pra comer. Que não era para comer. Mas olha bem, e eu quero voltar em Gênesis 2 e ler o que Deus falou. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Muitas vezes a gente olha para essa palavra e a gente só foca no comer e no não comer. Não é para comer. E aí entra, querendo ou não, como uma regra para nós. Então eu não posso fazer. Mas qual é a consequência disso? Deus disse: certamente você morrerá. E a serpente falou o quê? É certo que vocês não morrerão. Meu Deus. Ela se apropriou de uma verdade que Deus disse. E ela sugestionou para algo, influenciando eles a fazer. Meu Deus. Isso é muito forte. Por quê? Porque Satanás, ele sempre faz a mesma coisa. Ele se empodera de uma verdade, ele distorce, na verdade, a verdade de Deus para nos sugestionar algo. E aí entra a realidade das nossas emoções. Eu não posso entender que tristeza é ruim para a minha vida. Não, ele é um fruto que vai amadurecer e eu vou saber lidar com isso, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tá na Bíblia. Ou significa, ela é uma realidade para mim. Agora, aonde, Rafa, que eu tô olhando? Qual é o foco? Eles olharam para onde? Eles olharam para o fruto, eles não olharam para a palavra. Muito forte isso. E às vezes, nós, enquanto seres humanos, nós estamos focados nos resultados. E nós não estamos focados no processo da verdade da palavra. E isso me dá o quê? Às vezes, a onda vai e volta e eu não sei o que eu faço. Eu me sinto perdida. Nossa. Então, as emoções, elas trazem para nós um sentimento e eu preciso validar isso. Então, quando você falou, né? Eu tô olhando aquelas todas e eu falo, vamos, sai logo daí, isso não leva isso. Só que tem pessoas que não conseguem olhar, Rafa, como você olha. E eu preciso mostrar para essa pessoa, assim, ó, isso que você tá sentindo é real. Isso que você tá sentindo é valoroso. Deus ama isso que você tá sentindo. Agora, entende aqui comigo? Não dá para você ficar muito tempo nesse lugar, não. Muito bom. Porque se você ficar muito tempo nesse lugar de tristeza aí, isso vai te levar para algumas outras consequências.
vai te levar para um afastamento. Vai te levar para quê? Vai te levar para parar de se movimentar. Fica muito tempo triste. Vai alimentando, vai fazendo parceria com essa tristeza, Rafa. Um dia, 2 dias, você vai fazendo parceria com aquilo ali, ó. Aí você vai ficando mais depressiva. Você não vai querendo mais se relacionar com outras pessoas. Você vai se isolando mais. Campo perfeito para quem? Setas inflamadas do maligno, Satanás. Destruidor da alma que tá ao derredor. Só esperando uma brecha. E aí você não quer mais fazer parte de um corpo. E não tem como. Hoje tem estudos que comprovam. Não, tem estudos não. Tem a palavra de Deus que comprova. E tem estudos que reforçam que o ambiente social, ele é um regulador do nosso sistema nervoso autônomo. Que é um sistema de luta ou fuga no nosso corpo. É um sistema de aceleração e é um sistema também de relaxamento. Isso que nós estamos fazendo aqui é um regulador. Que nós estamos trocando conhecimento, nós estamos nos socializando, nós estamos olhando uma no olho da outra, nós estamos batendo um papo, nós estamos sorrindo, nós estamos se alegrando, nós estamos nos fortalecendo. Isso não é só para nós, isso é para o corpo, isso é para o ser humano. Sim. É um regulador. Mas se eu começo a fazer parceria com essa emoção, com essa tristeza, o que eu vou fazendo, Rafa? Eu não quero mais isso. Aí eu vou ficar só na minha casa. Aí eu mal ouço uma música. E se eu ouço uma música, eu vou colocar as músicas mais depressivas. Aí eu não sorrio mais. O sorriso, ele é outro regulador do sistema nervoso. O sorrir, o cérebro não entende o que é real e o que é imaginário. Então, às vezes, eu brinco até com as pessoas que estão do meu lado. Eu falo assim, coloca uma caneta, se não tá com vontade de sorrir. Eu gosto muito da pastora... A Camila Barros, que ela fala assim, né? Vamos enganar o inimigo. Coloca uma caneta na sua boca e fica com o gesto assim, ó, do sorriso o tempo inteiro. Vai fazer tudo que você tem que fazer sorrindo. Porque o seu cérebro, ele não entende, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Mas o gesto da mecânica da boca sorrindo, opa, tem hormônio, tem neurotransmissor sendo liberado. Que demais isso. O movimento... neurotransmissor sendo liberado no movimento, porque é vida acontecendo. Quanto mais parada você fica, menos o poder mesmo desses neurotransmissores, eles vão fazendo o quê? Eles vão diminuindo. E aí cortisol vai sendo liberado, e cortisol muito alto, desequilibrado, não faz bem para o nosso corpo, vai dando outras descompensações. Mas o cortisol é bom, claro que ele é bom, porque ele te ativa para agir. E a ação, ela é boa. Mas olha as descompensações. Com certeza. O que está descompensado, a gente precisa voltar a alinhar. E uma coisa leva a outra, né? Exato. É incrível isso. E aí, eu falo mais uma vez da questão do autoconhecimento, né? Isso tudo leva para um lugar de, poxa, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso entender quem eu sou de fato, né? E eu acredito que o próprio Eneagrama seja uma questão, né? Que ajuda nisso, né? Porque, assim, muita gente já ouviu falar sobre, né? Eu já ouvi falar sobre, mas eu não tenho a noção, talvez, da totalidade do que seja, né? Então, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, é uma ferramenta para o autoconhecimento. Como que a gente aplica isso na nossa vida? Meu Deus, meu Deus. Eu falo assim que... a minha trajetória no autoconhecimento veio a partir da ferramenta do Eneagrama. Eu tive esse privilégio de conhecer professores da Universidade de Saint-Madeva da França. Eles foram para o Brasil ministrar o curso do coach do bem-estar. Já tem alguns anos e eu tive o privilégio de fazer parte desse combo todo. E o Eneagrama é uma dessas ferramentas de autoconhecimento. E assim, Rafa, é muito engraçado, porque eu fiz e o meu marido também. Então, nós dois, na mesma turma, nos conhecendo. Aí tinha coisa que a nossa professora falava, eu falava assim, é ele. Não. E apontando só o dedão pro meu marido. Ai, eu sei que, não. Até a hora que a gente leva uma chapuletada, fala assim, olhe pra você. Meu Deus. Pega tudo isso que você tá ouvindo, investiga aí, ó. Meu Deus. Você. Fonte. Não é o outro, não. Eu falei, ai, tá bom. Sabe quando você entra naquele momento de vergonha, né? Mas ok, simbora, vamos aprender um pouco mais. Então, foi aí que eu fui me conhecendo. Eu fui, de fato, me conhecendo um pouquinho a minha história, olhando com
com amor para minha própria história, sem questionamento, porque às vezes a gente vive certas coisas, a gente começa a nos questionar. E ali eu vi uma grande, linda oportunidade do Senhor falar para mim assim: tudo coopera, eu faço tudo cooperar para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem. Então, eu me identifiquei dentro das nove personalidades do Enneagrama. O Enneagrama, ele traz para nós 9 características diferentes. E o mais lindo que eu amo no Enneagrama é porque quando você se identifica com alguns padrões de comportamento que tem a ver com determinadas personalidades específicas, Rafa, a gente encontra ali um medo. Qual é o seu medo? A Bíblia vai falar muito sobre essa diferença, né, do medo e do amor, desse medo e da fé que você vive diante desse medo. Então, ali eu me encantei, porque eu falei assim, não é simplesmente uma característica aonde eu taxo, você é perfeccionista, você é líder ou trabalhador, ou você é um mediador, ou você é o artista, né? Porque cada uma das 9 personalidades tem uma característica. Você é o perfeccionista. Eu falei assim, não, você tem uma raiz por trás de medo que você foi desenvolvendo comportamentos para sobreviver e que desencadeou o quê? Uma descompensação que te levou a ser perfeccionista, por exemplo. Eu me via muito nesse lugar. Por quê? Porque eu me cobrava muito em fazer certo, em fazer o errado. E aí eu me movia por essa realidade de sempre estar certa, de sempre fazer o certo. Então, quando alguém chegava para mim, Rafa, mostrando que podia ser diferente, eu falava não. Por que eu falava não? Porque como que eu vou falar que eu tô errada, sendo que tudo que eu tô fazendo até aqui é para acertar? Então, ao mesmo tempo que era dolorido tudo aquilo, eu fui aprendendo a olhar para mim e falava assim, não, é verdade, dá para ser diferente. E aí eu olhava para minha motivação e falava assim, caracas, tudo isso que eu estava fazendo é para poder acertar, porque eu queria que aquela pessoa me validasse, ou que aquele me aprovasse. Eu falava assim, não pode ser por aí. E aí entra a nossa identidade real. Aí foi onde eu fui percebendo aonde eu estava descompensando. E isso descompensava, Rafa, a minha realidade familiar. Por quê? Porque a maneira como eu agia, eu queria provar de certa forma que eu estava certa, mas não era para desvalidar o outro, mas era para eu me valorizar, para eu mesma me validar, para eu falar assim, não, olha as minhas conversas. Não, Deus, eu estou fazendo certinho, tá? Mas aí não tem nada a ver. Era simplesmente para que o outro me amasse. Que forte. Todas as maneiras que o ser humano ele flui para buscar amor, valor e pertencimento. Então, a minha personalidade, no caso de destacar mais o perfeccionismo, tudo que eu fazia era para buscar amor, para buscar um valor e para fazer parte. Meu Deus. Só que eu fui percebendo que não precisava ser assim, porque foi gerando uma descompensação de eu ter que estar arrumando, sabe, assim, ó, certas coisas tão certinhas, e eu parava a hora e aquilo não... Sabe, Rafa? Sim. Você de fato perdia tempo. Não, isso aqui pode ficar assim, ó, que não vai mudar. É verdade. Não vai mudar o valor do que nós estamos vivendo, não vai mudar quem eu sou, não vai mudar a cara do seu podcast, do seu projeto, do seu chamado. Amém. Por quê? Porque não tem uma logo mostrando na frente. Entende? Só que o perfeccionista, ele acaba focando em tantos detalhes que não geram valor, que ele acaba se perdendo. Então, isso eu fui descobrindo. E eu fui o quê? Desconstruindo. E aí entra a renovação de mente, por quê? Porque eu fui descobrindo amor, valor e pertencimento num único lugar. Uau. No centro da vontade de Deus. Que lindo. Porque as ferramentas, elas são maravilhosas. Vale a pena eu de fato conhecer, igual os temperamentos. Né? É maravilhoso a gente descobrir como que a gente flui, qual que é esse padrão que eu estou acostumado a viver. Mas não é isso que me define. Muito bom. Então, quando eu olho para a personalidade, eu falo, uau,
E o Enneagrama, ele é tão rico, porque o que ele me ensinou, lembra do como que nós comentamos? Eu sou muito prática. Eu também, E às vezes eu 100%. olho para algumas pessoas, Deus me deu um amor tão grande pelas pessoas depois de algumas frustrações na minha jornada com pessoas. Então, pessoas com quem eu amava, e aí gerou tantas frustrações no meu coração, que eu cheguei um dia, eu me recordo desse dia, eu sentada na bancada de um apartamento que eu vivia ainda no Brasil, eu e meu marido. E a gente conversando nós dois, Rafa, e eu falei pra ele assim, qual será um amigo que a gente chamaria agora pra sentar na mesa com a gente? Deus, que demais isso, que forte. Porque a gente tava tão decepcionado com as pessoas, e eu falei assim, quer saber? Já não sei mais quem eu posso chamar. Mas Deus é lindo, porque ele faz tudo cooperar pro nosso bem. E disso transformou na minha vida um chamado, uma missão, um valor, assim, fundamental mesmo de ver nas pessoas, encontrar nas pessoas o amor de Jesus. E aí eu hoje trabalhando e vendo essas dores, vendo as pessoas também com essa realidade de frustração, eu falo, uau, é possível sair disso porque tem um como. Né? E o Enneagrama me trouxe para esse lugar do como, por quê? Porque ele me apontou para algumas estratégias. Então, eu percebi que antes eu era muito inflexível com algumas coisas. E a inflexibilidade muitas vezes dói. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, no Enneagrama, a gente tem algumas setas, a gente chama de setas de avanço, setas de evolução mesmo. Então, aonde o perfeccionista, muitas vezes, ele estava focado em não ser flexível, ele estava focado só no certo e do errado. Às vezes, ele se fechava muito, não curtia muito a beleza da vida, a alegria de viver. Ele ficava muito centrado em focar na tarefa. As setas do Enneagrama para a personalidade 1, no caso, leva para a evolução de aprender, ó que lindo isso, de aprender com a personalidade 7. Ou seja, eu vou aprender com os outros. Que demais isso. Eu não sou o centro das atenções, eu aprendi que eu não sou a última bolacha do pacote, não. Então, quando eu aprendo com essa personalidade 7, qual que é a personalidade 7? Ela tem uma característica de ser mais alegre, ela tem uma característica, a personalidade 7, de ser mais assim, flexível com a vida. Ela tem uma facilidade de ver os pontos positivos com mais... Ela vira a página muito rápido, Rafa. E a personalidade 1, não. Tem aquela parede branca, assim, para você pintar, para você criar estratégia. Mas a personalidade 1, ela vê o ponto preto lá, ela fala assim, não, vamos ter que pintar aquele ponto. Então, ela não aproveita aquele ponto para virar um desenho. Ela não aproveita aquele ponto para construir algo a partir daquilo que ela está vivendo. Então, eu fui aprendendo isso. Então, essas características foram se aproximando para mim, ao ponto de eu olhar para mim e falar assim, uau, é possível, sim, eu ser flexível, isso não muda o meu valor. Eu posso, sim, olhar para essa parede e construir algo novo. Eu não preciso apontar direto a crítica, porque isso gera, nos relacionamentos, muitas confusões. Porque, às vezes, você pode falar algo que é diferente da maneira como eu penso, e se eu não entendo que você tem uma história e que o que você está falando é uma perspectiva a partir de toda a sua história, eu vou te criticar. Isso não é saudável. Mas eu posso acolher, eu posso ouvir, eu posso colocar o que eu penso sobre isso que nós estamos conversando. E aí eu entro num relacionamento saudável de respeitar e de nós entrarmos em um diálogo saudável. Muito bom. E não em condenação, em culpa, em crítica, em desmerecer você. E falar, não, você está errado. Não é isso. Não flui assim. Então, eu amo o Enneagrama. Eu vejo que é uma ferramenta essencial para a gente aprender, para a gente poder se conhecer. Mas eu não canso de falar que Jesus tem que entrar na história. Com certeza. Porque se ele também não entra na história, eu não consigo fazer com que a minha mente seja renovada. E aí eu fico só fixada num padrão e não num destino que já está liberado para nós, né? Muito bom, muito bom. Era até o que eu ia trazer, porque assim, eu acredito que deve ser algo que é como se abrisse os nossos olhos, Exato. né? Assim, para quem nós somos de fato, Exato. né?
Mas como que existe o equilíbrio entre eu não me apegar àquilo como uma verdade absoluta na minha vida e eu justificar as minhas atitudes e meus posicionamentos em cima daquilo que o Enneagrama, por exemplo, fala que eu sou? E como que eu faço pra entender, isso aqui eu sou assim e isso aqui Deus precisa me transformar? Sim. Eu costumo falar que é um processo de descobertas e de relacionamentos também com a pessoa do Espírito Santo, né? Porém, eu não gosto, quando eu trato, né, até em algumas mentorias que eu tive a oportunidade de ensinar algumas pessoas a se conhecerem a partir dessa ferramenta, primeira coisa que eu falo é assim, não seja taxativa com você. Você não é uma personalidade. Você é quem Deus diz que você é. Agora, é muito fácil, sabe, Rafa? A gente fala assim, eu sou quem Deus diz que eu sou. Mas quem Deus diz que você é? Você sabe o que Deus disse a seu respeito? Então, isso é o primeiro ponto. Então, eu falo que hoje isso precisa caminhar em parceria. Por quê? Porque muitas vezes, eu até tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, é difícil encontrar mentira onde eu acho que ela já se tornou, aonde eu acho que ela já se tornou uma verdade na minha vida. Por quê? Porque às vezes eu coloco que eu sou perfeccionista e eu sou assim mesmo, e não é sobre isso, eu não sou isso. Aonde Deus quer me tratar? A partir do momento que você está se relacionando com você com culpa e condenação, Deus precisa te tratar nesse lugar. A partir do momento que você está tendo relacionamentos onde você só aponta para o outro, você precisa alinhar isso daí. Então, primeiro ponto, quais são os meus modos operantes de ser? Como que eu fluo em determinadas circunstâncias? Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o que eu gosto. Eu preciso conhecer, diante de circunstâncias difíceis, para que lugar que eu vou, qual que é a emoção que mais exato, essa é a palavra, predominante. Dentro do Enneagrama, a gente fala de 3 emoções predominantes. É a tristeza, é o medo ou é a raiva? Então, sempre quando tem algumas descompensações, você vai para qual lugar? Você percebe que você fica mais triste, você percebe que isso gera mais medo ou que gera essa raiva em você. Porque cada uma dessas emoções vão te apontar para 3 tipos de personalidade. E esses 3 tipos de personalidade vai ser mais evidente para você. Só que como que eu sei, Daiane? Primeiro, conhecendo as características dessa personalidade. Por quê? Porque eu vou falar assim, não, eu não costumo ser assim. Aí já começa um autoconhecimento. Eu não costumo... Não, quando acontece alguma situação, primeira coisa que gera em mim é raiva. Me dá um negócio aqui dentro, assim, eu já quero falar. Opa! Então, essa raiva, ela conversa mais com a personalidade 198. Ou não. Nossa, sempre quando acontece alguma situação desafiadora, me bate uma bad, me bate uma tristeza, já começa a sensação de me desmotivar. Nossa, então, opa, eu já tô me conhecendo ali. Então, quais são essas personalidades? Personalidade 2, 3 e 4. Então, o que essas personalidades falam? E aí eu sou aquela que sempre quer ajudar o outro, que é no caso da personalidade 2, por exemplo. Sim. É sempre aquela que se oferece. Pra ajudar. Tô sempre pronta aqui, se precisar de mim. Mas você tá ajudando por qual motivação? Você quer ser olhada por aquela pessoa? Você quer manipular uma situação para quando aquela pessoa precisar de alguém lembrar de você e te colocar naquele meio? Qual que é a raiz da sua ajuda? Porque a gente sabe que ajudar é servir. Mas, às vezes, a pessoa que ajuda demais, ela tá passando de um excesso ali. Às vezes, ela negligencia ela mesma. Às vezes, ela negligencia a própria família dela para ajudar o outro. Mas qual que é a motivação? Então, tudo isso a gente precisa parar, Rafa. Precisa parar. Muito bom. Parar para quê? Parar para se olhar. Mas não com aquele olhar de egocentrismo. Ou talvez eu podia usar um termo, né? Um egocentrismo benéfico, né? Benéfico para quê? Para eu me conhecer de fato. Para eu olhar quais são as raízes. Qual é a motivação que está fazendo eu fazer isso que eu estou fazendo. Muito bom. Então, eu penso que é um processo. Às vezes as pessoas falam para mim assim, Daiane, eu quero fazer um processo de mentoria. Eu falo, só está começando. Não são 7 sessões, não são 10 sessões.
é uma nova vida que você está entrando. Você vai começar a conhecer uma nova realidade a partir do autoconhecimento. Porque agora você vai começar a fazer parcerias com a realidade do céu. Você vai começar a fazer parcerias com a realidade de que Deus trouxe para você. Mas, Rafa, na minha primeira... até... Foi tão lindo uma vez que eu atendi uma adolescente. Vou abrir isso aqui que eu tô sentindo que é pra gente compartilhar. A mãe chegou pra mim e falou assim: Daiane, preciso que você ajude a minha filha. Eu vejo que ela não sabe mais quem ela é. Porque ela tá, assim, com muitas amigas, com muitas influências. E parece que ela tá perdendo a docilidade dela. Eu falei assim, vamos lá, então. E na primeira sessão, falei pra ela assim... eles eram cristãos, né? Uma família cristã. Eu falei assim... Ouvi a história dela, ouvi a realidade dela um pouquinho, o que ela gostava. Eu sempre pergunto, o que você gosta, o que você não gosta? Porque isso também é importante. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei o que eu gosto. Mas você sabe que você não gosta? Uau. Porque isso já é muito importante. É mesmo. Eu não sei o que eu devo fazer. Mas você sabe o que você não deve fazer? Isso é muito importante. E aí você vai se conhecendo aí naquilo que você gosta. Eu falei para ela assim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 1 e 2. Eu sei que a gente vai caminhar algumas semanas juntas, mas eu quero deixar para você aqui essa leitura de Efésios 1 e 2. E ali, eu quero que você entre em parceria mesmo com o Espírito Santo. E você pede para ele assim, o que você fala sobre mim aqui? Uau, que lindo. Em Efésios 1 e 2. E aí ela veio no nosso encontro seguinte, ela foi falando assim, eu sou abençoada. Meu Deus, Eu sou separada. Eu sou rendida, eu sou perdoada. E aquilo, cada palavra eu falava assim, uau. E aí a gente começou. Glória a Deus. Então, eu preciso ter essa convicção, Rafa, de que eu não sou simplesmente aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou amada, eu sou separada, eu sou perdoada, eu preciso dar nome a isso. Porque esse nome tem um valor, tem um amor liberado para mim e já tem um pertencimento aqui. Então, eu sei o que a palavra fala sobre mim. E aí eu faço parceria com isso. Por quê? Porque se em alguma roda, em algum momento, no caso dela, que estava acontecendo, né? Na adolescência, ela estava se sentindo excluída. E aí eu quero falar para você, que está nos assistindo. Se em algum momento você já se sentiu nesse lugar de rejeição, eu quero que você tenha essa convicção. Você é separado e escolhido. Você já faz parte. A questão dos relacionamentos é uma administração que você precisa lidar. E às vezes é um livramento que nós estamos. E nós não entendemos isso. Então, tem lugares que não é para nós estarmos. É verdade. Quando Moisés foi liberar o povo do Egito, a Bíblia fala que Deus fechou o coração de Faraó. Fechou. Para quê? Para que em todas aquelas pragas o Senhor fosse revelado. Então, talvez nós estamos passando, Rafa, certas situações que a gente se coloca num lugar de vítima e não é nesse lugar que a gente tem que estar. A gente tem que estar naquele lugar assim, Pai, é nesse momento que eu preciso revelar a tua glória. Eu preciso estar nesse lugar. Mas por que eu não consigo? Porque o meu emocional me leva para aquela sensação de vítima. Eu não faço parte. Estão me excluindo. Isso. Vida, céus. E daí eu faço o quê? Eu não faço parceria com a palavra de Deus. E começo a me apegar nessas raízes de rejeição. E aí eu acabo dando um valor maior para isso. E não consigo sair dessa realidade. Então, esse processo de me conhecer é um processo de eu colocar todas essas verdades de quem Deus diz que eu sou acima das minhas emoções. Acima das minhas circunstâncias que eu estou passando. Porque é uma convicção. Eu sei que é. E não muda. Não muda. Não é pela minha performance, não é pela minha capacidade, não é pelo meu jeito de ser ou de agir. A palavra de Deus sobre mim não muda, porque Ele me amou primeiro. Que lindo. E só porque Ele me amou primeiro, eu consigo amar.
porque senão ia me dar uma raivinha aqui. Não vou nem falar que é raiva santa, mas é uma raiva de verdade pelo outro, viu, Rafa? Entendeu? É verdade. Então, eu preciso começar a caminhar com esses dois pilares juntos. É corpo, é alma. Por isso que eu amo, Rafa. O corpo, a alma e o espírito. E eles estão assim, ó. Amém, glória a Deus. Eles estão interligados. Não dá para caminhar. Eu amo a neurocientista, que é a Caroline Leaf. Ela, meu Deus, ela entrelaça essa realidade de uma maneira tão linda para nós, em tantos livros aí, em YouTube, trazendo esse conhecimento para nós, porque, de fato, a realidade do corpo, ela é necessária para a gente viver o céu na terra. Gerenciar as emoções é importantíssimo para eu tirar as sujeiras, para viver o que no meu espírito já está liberado para mim enquanto filha de Deus. Amém. E eu preciso aprender. Agora, como que eu aprendo? É de hoje para amanhã? Não, é um caminho. Processo, né? É um processo. E eu preciso aprender a ver tesouros no meu processo. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, gente, que conversa maravilhosa. Meu Deus. Por mim, eu ficava aqui daí para Meu sempre. Deus! Só falando. Meu Deus! É muito bom, né? A gente se conhecer, a gente entender quem a gente é. E assim, você falou que você é prática. Eu também sou 100% prática. E na teoria, é lindo, né? É a gente lindo. ouvir tudo isso. Mas eu queria que você compartilhasse mesmo de forma prática agora. Para quem tá ouvindo, quem tá sendo exposto a esse assunto pela primeira vez. Quais que são os 3 sinais, assim, que a gente vê que a gente precisa de uma faxina emocional? Você comentou um pouquinho sobre a questão do seu livro, da faxina emocional ali no início. Como que eu faço para identificar? Opa, aqui eu preciso de uma faxina emocional. Uau! Rafa, posso mostrar meu livro? Claro, por favor. Olha aqui, ó. Ai, Rafa, ele Que é um lindo! presentinho! Ele é um presentinho. Faxina foi um presente para mim, de Deus. Eu falo que quando o Senhor foi me dando aí as questões da renovação de mente a partir do Faxina, ele foi me desconstruindo também e me construindo novamente. Então, um dos 3 pontos, assim, Rafa, para a gente ser prática, gente, leia a palavra. É uma ação. Prática é ação, Rafa. É isso. É ação. Então, você precisa ler a palavra. Você precisa se relacionar com a palavra. Não tem como fugir disso, Rafa. Porque o Espírito Santo, ele nos traz a memória. Gosto, né? O pastorio, a gente aprendeu isso também no Carisma. Nada é do nada que vem da nossa mente. Então, o Espírito Santo, ele traz algumas memórias na nossa mente que eu tenho certeza que o Espírito Santo quer que nós façamos parceria com isso para poder limpar algumas sujeiras. Às vezes, conversando com você, me lembrou de uma história lá atrás. Opa, o que era naquela história? O que é nessa história que eu posso limpar? Então, assim, leia a palavra. Você precisa conhecer a palavra para você dar permissão para começar esse processo de renovação de mente. Ok, segundo ponto. Gente, façam exercício físico. Muito bom. Por favor, vão para atividade física, vamos colocar o nosso corpo em movimento, porque o movimento é vida. Não quero, não tô com vontade, ai, tenho preguiça. Vai vir 1001 coisa. Nós não nos movemos por aquilo que nós vemos e nem por aquilo que nós estamos sentindo. É prática. Eu só vou me transformando, mudando na prática. Faça uma atividade física. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de vida. Por mais que eu tô triste, nem que eu saia fazer uma caminhada com um amigo, nem que eu vou para uma academia, nem que eu faça uma aula de dança, mas eu preciso me colocar em movimento. Porque nós temos os nossos remédios naturais internos, que com o exercício físico vai me ajudar a parte da minha mente em termos de neurotransmissores mesmo. Tem aí, a gente ficaria tempo falando de serotonina, ocitocina, levorcina, tudo que é sina da vida aí, meu filho, para você saber que existe, que é você que tem que se colocar nesse movimento. Sim. Então, segundo ponto, leia a palavra. Segundo ponto, faça uma atividade física. Tenha essa convicção que é importante você fazer o exercício físico. E outra coisa,
verbalize. Muito bom. O verbo se fez carne. Verbalizar. O verbo, a gente aprende no português o quê? Que é uma ação. Todo verbo é uma ação. Então, você precisa começar a verbalizar quem você é. Você precisa começar a verbalizar e profetizar sobre a sua vida. Ah, mas eu não estou vendo ainda isso. Mas quando o Ezequiel estava lá nos ossos secos, ele também não estava vendo nenhuma vida naquele lugar. E Deus falou o que para ele? Meu filho, profetiza. Quando Deus falou para Ezequiel profetizar, o que aconteceu com os ossos? Nada. Deus falou para Ezequiel profetizar. O que aconteceu com os ossos? Nada. Então, o que é para você fazer? O que é para mim fazer? Rafa, o que é para nós fazermos? Profetiza. Quando Ezequiel profetizou, quando ele começou a declarar, ele começou a ouvir os barulhos. Amém. Começou a acontecer. Começou a se movimentar algo. O corpo começou a se juntar. Começou a gerar vida. Só que é uma seta inflamada, Rafa. Na nossa mente. As sugestões, lembra lá da sugestão? Sim. Nós somos sugestionados a sair desse lugar de fala. Nós temos uma voz. Rafa, esse lugar de hoje, desse seu chamado, é uma voz. Onde você está liberando algo. Amém, eu creio. Então, nós precisamos profetizar. E tudo aquilo que nós profetizamos a respeito do céu e daquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, quantos testemunhos nós temos a partir da nossa história? É verdade. Conte para você a sua própria história. É verdade. Isso é uma frase que lá em casa a gente costuma falar sempre. Conte para você, conte para nós mesmos as nossas próprias histórias. Porque situações desafiadoras vão acontecer. E aí eu sento com meu marido, a gente fala assim, ó, lembra daquele ano? Lembra o que Deus fez naquele momento? Lembra no dia daquela situação difícil? Uau, nós passamos, estamos aqui, até aqui Deus tem nos sustentado. Porque quando a gente começa a declarar e profetizar a realidade do céu nas nossas vidas em todo o tempo, a gente começa a se reconectar com o verdadeiro. Amém. A verdadeira vontade de Deus. E aí que entra, Rafa, o meu segundo livro. E olha só, que é o Reconectar. Que lindo. E esse eu trouxe pra você, vou deixar com você. E ele é inglês, hein, Rafa? Que demais. É o nosso espírito, é o nosso corpo e é a nossa alma. Aqui eu falo sobre os sentidos. Nós precisamos ressignificar os sentidos daquilo que nós pensamos. Então, aqui eu falo, o que você pensa sobre paternidade? Qual que é o sentido que você tem como crença sobre paternidade? Ok, mas o que Deus fala sobre a paternidade real? Eu preciso colocar esse sentido acima. O que Deus fala sobre ser ousada? Sobre o medo, sobre a tristeza. Então, eu vou o quê? Eu vou ressignificar. Eu vou dar um novo sentido. Porque a partir desse novo sentido é o que eu vou viver. A partir do sentido que eu atribuo para a minha vida é aonde eu vou pisar. Então, o sentido que eu atribuo para a realidade que eu estou vivendo é aquilo. Os ossos estavam mortos. Mas quando eu profetizo, quando eu declaro vida, vai começar a movimentar. Então, aí fica. Qual é a realidade da sua vida hoje? Qual é a área da sua vida hoje que você precisa rever e você precisa ressignificar? Amém. Não é, Rafa? É verdade. Qual que é? Às vezes é no relacionamento, às vezes é pessoal mesmo, com o seu próprio autoconhecimento, sua identidade, às vezes é na área financeira, às vezes é na própria crença com relação a Deus. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, eu creio que ele vai te revelar. Qual é a área hoje que você está precisando ressignificar para você tirar mesmo essas sujeiras que estão aí ocupando lugares que deveriam estar sendo ocupados por tudo aquilo que Deus já liberou para a sua vida. Amém.
Amém, que poderoso, Dai. Seria obrigada, Dai. Imagina, Gente, meu Deus, que gostoso, maravilhosa. Que prazer. Eu já vou botar um monte de gente pra assistir esse podcast, ó. Ela tá falando aqui, eu tô sendo tratada, tô sendo, assim, pisoteada pelo Senhor. E já tô pensando, Deus é gente, lindo, fulano ele é precisa bom. assistir esse episódio, ciclano precisa assistir esse episódio. Glória a Deus por isso, Dai. Muito obrigada por Que compartilhar tudo aquilo que você tem vivido com o Senhor aqui com a gente. A gente vai precisar voltar a outro episódio aqui, gente, porque é muito bom, é muito Eita, bom, glória. assim, meu Deus. Muito obrigada de coração, viu? agradeço. E, assim, uma coisa, onde que as pessoas conseguem encontrar o livro? Daí? Hoje está na Amazon Na e também nas Amazon. minhas redes sociais. Podem estar entrando em contato comigo. Tem tanto Maravilhoso. faxina quanto reconectar. Qual que é E daí tem o seu tem Instagram? sido pra uma poder- bênção. Daia Ângeli Moreira. Dai, a Ângela Moreira. Ó, a gente já segue a Dai lá. Já manda mensagem pra ela. Tenho certeza que você vai tão impactado quanto eu fui impactada aqui hoje. E Dai, pra honrar a sua vida também. Presentinho, uma lembrancinha pra você daqui. Muito Meu obrigada. Obrigada por Deus. esse tempo. Obrigada Obrigada, por... Rafa, pelo carinho, pelo espaço, pelo Amém. compartilhar. Amém, Meu amém. Deus, Obrigada. que Que delícia, esse que seja um lindo. tempo onde o Senhor vai realmente te levar para águas mais profundas, assim, para você Amém. poder viver o sobrenatural de Deus, eu creio, sobre a Amém. sua casa, sobre a sua família. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi Ai, muito, que muito lindo. bom a gente ter esse tempo aqui. Uau, e que a gente possa mesmo viver o sobrenatural como sendo o normal, né, Rafa, Amém, é nas isso. nossas vidas. É verdade. Eu que agradeço. Obrigada. E, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Meu Deus, glória a Deus por isso. Vai sair daqui todo mundo pronto pra se conhecer, pronto pra ter uma semana já podendo avaliar quais são os seus gostos, o que te desperta uma atenção especial, o que você não gosta também, né, que nem a Dai falou aqui com a gente. E pra você poder identificar também aonde o Senhor quer te tratar, aonde o Senhor quer trabalhar em você. E eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida, ó. Mais uma vez, eu vou te encorajar você me seguir lá no Instagram pra gente poder tá junto ali, tá pertinho uma da outra, pra gente poder caminhar em unidade, né? E você se inscrever aqui também no canal. Comenta aqui o que você achou desse episódio. Se você já tinha escutado falar sobre algo que a gente falou aqui hoje, se não, também compartilha com a gente. Curte, comenta, compartilha com todo mundo. E o anseio do meu coração é que você possa viver a totalidade daquilo que o Senhor sonhou pra você, exatamente da maneira que você é, amém? Então, uma boa semana, que seja uma semana abençoada, cheia de Jesus. E semana que vem a gente se encontra aqui de novo na terça-feira para mais um Big Sister in Christ. Um beijo e fiquem com Deus.